Geralmente a menina do RH vai vestida como uma menina do RH. E é muito difícil você, com o moletom da Mini, ser chamada para tomar uma decisão numa reunião de conselho estratégico. Muitas pessoas hoje, elas não estão contentes com a sua própria profissão, faz um curso de oratória, vira palestrante e depois vai lá ainda ensinar o seu colaborador. Com um detalhe que é importante falar, ela mesma que está lá dando aula para você, ensinando você, ela não tem um funcionário. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais um encontro aqui no Cérebro do Negócio com a doutora Érica Belon. Érica, é um prazer sempre estar com você. Hoje tem coisa boa, como sempre. Hoje tem coisa boa, Mamba. Muito obrigada por você estar aqui. Gente, hoje tem coisa boa. Hoje eu vou tratar de um assunto um pouco diferente, porque eu sempre falo de um lado da mesa, né? Hoje eu vou falar do outro lado da mesa. Vamos lá. Mas isso se resume em duas letras. RH. RH, mas de recursos humanos e não de recanto da humilhação, hein? Exatamente. Quando a gente começa a conversar entre empresários, entre amigos, até mesmo quando escuta o filho do amigo que vai estudar RH, imediatamente fala, você vai contratar pessoas. Sim. É isso? Não. Olha só, excelente a sua pergunta. Existe uma dificuldade muito grande, ou talvez até uma crença muito grande de resumir o RH somente como uma área de recrutamento e seleção. Na verdade, a área de recursos humanos ela tem que ser um centro de lucro e não um centro de custo. Mas para isso, o profissional que está sentado naquela cadeira, ele precisa ser um profissional estratégico. Exatamente aí que ia a outra pergunta. Sim. Quão estratégico é o RH dentro de uma empresa? Como impacta? Porque é a porta de entrada, sim, de novos funcionários, Sim. Mas é também um lugar onde se concentram muitas decisões e muitas soluções. Estrategicamente para a organização, como que é? Qual a importância do RH? Infelizmente, ainda são poucas as empresas que enxergam o RH como uma área estratégica. Então, eu vou dar um único exemplo. Se você hoje vai abrir um novo negócio, se você vai ampliar a empresa, essas tomadas de decisão têm que ser feitas junto com a área de recursos humanos. Dificilmente você encontra empresas que colocam numa reunião de conselho ou de diretoria executiva o profissional de RH. Geralmente quem está ali é o financeiro, a área do comercial, e o RH ele só passa a ser uma pessoa que vai cumprir aquilo que foi decidido dentro daquela reunião. Mas a área de recursos humanos ela tem que entender da inteligência do negócio, porque se ela não entende da inteligência do negócio, ela não tem noção do nível de complexidade de cada departamento. Então, falar da área de recursos humanos, inclusive muitas pessoas migram para essa área, porque também quer resumir essa área somente em cima da questão do dominar comportamento humano. Então, eu estudo outras demandas, que é importante eu falar aqui, um assunto que é delicado de falar. A gente tem até que tomar cuidado com os cortes que serão feitos em cima dessa fala, porque às vezes as pessoas deturpam essa fala. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Quando se você fosse um profissional que quisesse fabricar remédios, você estudaria o quê? Farmácia. Farmácia. Se você quisesse construir casas. Engenharia. Engenharia, concorda? Então, quando a gente fala de trabalhar com pessoas, é o administrador de negócios que senta naquela cadeira. Por que eu falo isso? E eu não estou fazendo uma crítica, então veja bem a minha fala aqui. Hoje em dia, existe uma cultura dentro da área de recursos humanos de colocar naquela cadeira um profissional formado na área de psicologia. E eu não estou fazendo e nem falando mal dos psicólogos, muito pelo contrário. Eu tenho muitos amigos psicólogos e muitos parceiros de negócios psicólogos. O RH, ele anda de braços dados com o psicólogo. Mas como eu falei aqui no início do nosso podcast, a área de recursos humanos é uma área de negócio e não uma área de saúde. E o profissional que está sentado na cadeira de recursos humanos, ele tem que entender de negócios. Então, quando eu coloco um profissional da área da saúde para administrar uma empresa, seria a mesma coisa pedir para que você fosse se clinicar com um técnico de enfermagem.
quando na verdade você tem um médico especialista para fazer aquilo. Então, cada qual tem que dar conta daquilo que realmente estudou. Quando nós falamos da área de RH, que muitos migram por conta de achar que é uma área que só vai estudar a parte humana, de forma alguma. A área de recursos humanos tem que dominar People Analytics, que é números, cálculos, indicadores. E dependendo do profissional que está sentado naquela cadeira, ele tem asqueria pelo número. Até dos motivos dele não ter entrado nessa área, de estudar uma outra linha, e que está tudo bem. Mas falando de recursos humanos como um centro de lucro, como uma área estratégica, nós precisamos ter sentado naquela cadeira profissionais que estudaram negócios, e não pessoas que ficaram 5 anos estudando a parte clínica, porque para a parte clínica nós também precisamos. Precisamos ter alguém que tenha conhecimento clínico para clinicar as pessoas. Eu fui professora há muitos anos na área de administração e também no curso de psicologia. Ambas os cursos têm uma disciplina, Mamba, chamada psicologia organizacional. Sim. O fato do psicólogo ter psicologia organizacional não dá a ele o know-how de entender estratégia de negócios. Da mesma maneira que o fato do administrador ter aula de psicologia organizacional não dá a ele know-how de se conectar ou de diagnosticar uma patologia. Então a gente precisa entender, e nós precisamos ter essa humildade de entender que quando chega, por exemplo, patologias, agora eu falando enquanto terapeuta, porque eu caminho nas duas áreas, tanto na área de administração, que é meu doutorado, como terapeuta, eu preciso dizer que nós precisamos ter essa humildade de entender até onde o nosso conhecimento vai, a ponto de colocar a empresa numa condição de realmente que eu vou fazer com que ela se torne uma empresa mais próspera e suba o nível. As empresas têm que ter uma missão, visão, valores que alinham o comportamento de todos os funcionários para trazer resultados. Exatamente isso. Qual a importância do RH para esse alinhamento? Exatamente aí que entra a questão do conhecimento do negócio, que a primeira pergunta que a gente precisa ter respondida é: onde você quer levar a sua empresa? Se hoje o objetivo da sua produtora é ser a maior produtora do estado de São Paulo e que ela seja qualificada e que você hoje consiga trazer profissionais extraordinários para trazer para você, eu preciso minimamente entender qual é a visão do seu negócio, onde você quer chegar. Se eu não souber onde você quer chegar, como que eu posso desenhar a persona que eu vou contratar? E mais do que isso, que entra a estratégia do negócio. Existe uma ferramenta que nós implantamos nas empresas, que é a matriz de responsabilidade, onde a gente faz o mapeamento do nível de complexidade de cada departamento. A partir da resposta do nível de complexidade, é onde eu vou desenhar o estilo de comportamento que eu preciso que o seu profissional tenha. Além de tudo, eu preciso saber, a partir da complexidade, identificar se para a tua empresa, quantos por cento eu preciso de funcionários júnior, pleno e sênior. Agora, você entende por que isso é um assunto que foge de uma área de saúde e é uma área 100% estratégica? E além da importância de participar onde são definidas essas necessidades. Né? Exatamente. Além de tudo isso, eu preciso ter em mãos o organograma da empresa, definir o budget da folha de pagamento, definir o budget de cada departamento e a partir desses valores numéricos, o profissional da área de recursos humanos, que é estratégico em negócios, ele vai fazer o recrutamento e seleção para colocar a pessoa certa no lugar certo, dando o resultado. Porque para cada colaborador, se você contrata hoje uma pessoa que você paga para ela em torno de R$2.000, ela custa R$6.000 para a empresa. E a área de recursos humanos, ela precisa ter o cálculo disso. Por isso que não é só entender de ansiedade, entender de depressão, entender de pânico, de burnout. Eu preciso que esse profissional entenda, acima de tudo, de números. Como é que aquele comportamento humano retorna para mim em produtividade. Tudo bem que começa o processo do funcionário, começa pela entrevista com o RH, ele entrou, chegou, beleza. Ok. Em muitas empresas, o departamento de RH é responsável de contratar ou de gestionar programas de desenvolvimento e melhora das competências. Sim. Se esse RH não está alinhado com a estratégia da empresa, o que pode ocasionar? O que ocasiona é o que tem ocasionado todo santo dia.
É muita gente. Hoje você chacoalha o coqueiro, cai de pacote de palestrantes e profissionais querendo desenvolver, inclusive, o famoso PDI. Agora está na moda o Plano de Desenvolvimento Individual, mas é um plano totalmente aleatório, que não está alinhado à descrição de cargos, não está alinhado à visão do negócio, e a chance desse profissional estruturar o plano de desenvolvimento do colaborador e esse funcionário ir embora da sua empresa é 100%. Porque o PDI é para reter o talento. Eu não faço PDI para colocar ele no mercado. Então, qual a responsabilidade do RH para o desenvolvimento dos funcionários que já estão na empresa? 100%, porque a área de recursos humanos, ela funciona como um apoio na estruturação de todo esse PDI e ela também é um apoio para que a liderança treine. Então, construção desse desenvolvimento de treinamentos, né? Eu escolher, inclusive, quem é o palestrante, quem é o treinador que vai fazer esse trabalho dentro da empresa, quem tem que ter esse know-how para fazer essa seleção é a área de recursos humanos. Agora, falando enquanto líder, às vezes os líderes também sobrecarregam algumas funções dentro da empresa. Sim. O que acontece se eu sou do RH e eu sou mandado a contratar um treinamento? Sim. Mas eu tenho tantas outras tarefas que eu mesmo não consigo participar do treinamento. Sim. Como que eu vou conseguir interpretar tudo isso para frente? Não vai conseguir interpretar. Por isso que recursos humanos é a área estratégica. Se eu estou na cadeira do estratégico, eu não posso estar lotada de trabalho, eu não posso descer na operação. E hoje a gente tem dentro das empresas, não tem recursos humanos. Tem departamento pessoal, uma pessoa que está lá com muitas demandas operacionais a serem feitas e nessas demandas operacionais jogam ainda mais a demanda estratégica. Ele vai conseguir? Não vai. Não vai, eu não tenho efetividade. Daí eu não tenho critério para contratar essas pessoas. Então, hoje, a gente vê inúmeros profissionais que não são da área de aprendizagem organizacional, que também vale a pena falar aqui. A pessoa, para estar na sua empresa dando um treinamento, ela tem que ser minimamente formada em educação corporativa. Ela tem que aprender andragogia e não só pedagogia. Aí hoje você vê as pessoas, muitas pessoas hoje, elas não estão contentes com a sua própria profissão, faz um curso de oratória, vira palestrante e depois vai lá ainda ensinar o seu colaborador. Com um detalhe que é importante falar, ela mesma que está lá dando aula para você, ensinando você, ela não tem um funcionário. É só ela. É só ela. A empresa, ela é empresa, mas ela está lá na sua empresa ensinando você a contratar, sendo que ela não contrata, ensinando você a treinar, sendo que dentro da empresa dela ela não treina. Então, a área de recursos humanos, eu vejo que tem um gap gigante, inclusive nessas habilidades, até para fazer esse processo de contratação. E muitas vezes, eles buscam também olhar em relação ao valor. E deixa eu te falar uma coisa, né? Às vezes a gente recebe propostas na nossa empresa que a gente recebe. Nossa, mas você vai cobrar tanto para falar 1 hora? E se você falar 40 minutos, né? Não é o tempo que você vai falar o valor, é a mensagem que você carrega. É o que eu vou te falar que vai virar a chave do seu negócio, né? Agora me fala uma coisa, Érica, o desenvolvimento contínuo Sim. das pessoas depende muito do RH, mas precisa da participação do líder. Quanto o líder tem que se envolver com o RH e em que momento o líder sabe que pode deixar mais livre o departamento de RH para agir? Olha só, a área de desenvolvimento pessoal, né, organizacional, o primeiro profissional que tem que se desenvolver é o funcionário da área de recursos humanos. Se esse profissional da área de RH não estuda, não vai atrás, não participa de cursos, realmente é um profissional obsoleto, que moral ele tem para exigir que a liderança também se desenvolva e esteja envolvida nisso? Eu atendo pessoas o dia todo aqui. Tem empresas que a gente passa, que o RH se formou em 2002, 2010, a pessoa nunca mais fez nenhum curso. Ela não sabe hoje nem discutir de que maneira a inteligência artificial pode sim, de fato, substituir grande parte das demandas da área de recursos humanos. Então, o primeiro a estudar tem que ser o RH. Se o RH não for o exemplo, fica muito difícil ela conseguir arrastar o líder. Mas o líder tem que estar envolvido nisso 100%. Existe uma desvalorização do RH? Existe. Ótima sua pergunta. Uma desvalorização absurda, tanto que geralmente quem é da área é uma área mais feminina do que masculina, e elas são conhecidas como a menina do RH.
Qualquer coisa, fale com a menina do RH. Não é fale com a executiva do RH. E eu vejo isso, que esse rótulo que é dado, muitas incorporam esse rótulo até na forma de se vestir. Porque uma forma de se vestir, quando a gente fala da imagem, uma coisa é eu dizer que você é uma diretora executiva do RH. Outra coisa é eu dizer que você é uma menina do RH. Geralmente a menina do RH vai vestida como uma menina do RH. E é muito difícil você, com o moletom da Mini, ser chamada para tomar uma decisão numa reunião de conselho estratégico. Por que acontece esse perfil com as meninas de RH ou com as pessoas que estudam RH? Eles estão assumindo o papel de coitadinhos? Como que eles podem revidar essa questão? Eu vejo que, como eu dei aula no RH também, fui professora de RH, eu acho que em torno de uns 10, 12 anos eu dei aula nesse curso, tecnólogo de RH. Eu vejo que é a própria formação da classe, eu enxergo isso. Eu vejo que ninguém vende isso ali, resumem o curso ao processo de recrutamento e seleção. Eu via muito isso, né? Ainda vejo, inclusive, porque a gente trabalha com o RH todo santo dia. E o que eu vejo é que falta o quê? Direcionamento. Falta direcionamento para essas meninas. Aliás, essa é uma das minhas missões. A partir de agora, eu quero sim juntar uma grande comunidade da área de recursos humanos para mostrar o quanto elas são importantes. Porque tudo estoura no RH. Se teve uma boa contratação, é o líder que leva os louros. Se a contratação foi ruim, a culpa é do RH. Então, eu tomo as dores delas, porque eu já vivi esse lado da história, né? Então, precisa de alguém que impulsione isso. Outro dos pontos estratégicos dentro de uma empresa tem a ver com o ambiente de trabalho, né? Com um bom ambiente de trabalho. Sim. De novo, recai na responsabilidade do RH. Recursos humanos, ele tem qual é a responsabilidade dele? Na verdade, promover um excelente clima é uma responsabilidade de todos. Agora, o papel da área de recursos humanos é estar envolvida nas pesquisas de clima, mas não fazer pesquisa para depois eu guardar na gaveta. Sou eu fazer pesquisas para que essas pesquisas se tornem ações. E aí entra, de novo, o papel do RH estratégico. Quem define essas ações? Quem é o profissional de RH que tem competência de dizer o que vai fazer com aquele resultado da pesquisa? Basta uma pessoa para cuidar do RH? Um profissional específico ou é melhor pensar numa equipe? Depende do número de pessoas que você tem dentro das empresas. Por exemplo, eu atendo uma empresa hoje que ela tem em média 5.000 funcionários e nós temos 2 pessoas na área de RH e 4 pessoas operando no departamento pessoal. Só que a empresa está estruturada, com toda a metodologia implantada, com os processos rodando, que é uma coisa importante também. Às vezes a empresa está bagunçada e o dono acha que está faltando funcionário, mas não está faltando funcionário. O que tem ali é empresa bagunçada. Aquela pessoa que fica responsável de RH porque a empresa é menor em quantidade de funcionários, quanto deve estudar? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Quanto deve estudar além daquela função de RH solitária? Todas essas questões de estratégia, de números, de olha tudo só. isso, qual é o desafio para essa pessoa? Um profissional bem formado na área de recursos humanos, ele tem que ter uma formação em administração ou uma formação em tecnólogo de RH. Depois ele precisa fazer uma pós-graduação, é obrigatória, uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E aí vem tudo que eu posso agregar. Ele pode fazer uma pós em psicologia organizacional, ele pode fazer uma pós-graduação em neurociência do comportamento, ele tem obrigação de ter uma formação em perfil comportamental, ele tem que parar. Hoje eu vejo a empresa, ela joga muito dinheiro fora, porque o RH que está lá é um RH obsoleto. Eu falo por mim aqui, eu vou contra mim mesma aqui. Eu hoje, Mamba, a gente tem um belo de um faturamento, por quê? Porque o RH é fraco. Eu faço trabalho aqui que quem deveria de fazer é o RH. Então, toda vez que uma empresa liga para mim, para eu poder mapear todo o perfil comportamental e eu coloco meu preço ali, porque demanda horas para eu fazer isso, quem teria que fazer isso? É o profissional da área de recursos humanos, não sou eu para fazer. Mas como falta RH, eu enxerguei essa lacuna no mercado, então eu vou lá e vou vender para você que não sabe fazer. Então, hoje eu vejo os donos da empresa pagando um salário considerável, muitas vezes, para a área de recursos humanos, e essa área de recursos humanos buscando recursos fora de uma habilidade
que ele mesmo deveria ter para fazer a entrega. Quem tem que fazer os treinamentos dentro da empresa é o RH. Só que hoje se contrata pessoas. Então, eu tenho que ter alguém lá dentro do RH. Só que para eu ter, por exemplo, um profissional dentro da área de recursos humanos para treinar a liderança, eu, enquanto profissional da área de recursos humanos, tenho que ter know-how, porque eu sou o espelho. Agora, como é que eu posso ministrar um treinamento para diretor executivo se eu me coloco na condição da menina do RH? Eu sou a menina do RH. Então, eu não tenho um vocabulário corporativo, eu não tenho um vocabulário de negócios, eu não sei discutir absolutamente nada sobre negócios. Então, dificilmente vai conseguir avançar. E isso, a formação de analista de RH, né, esse profissional de RH, ele tem que ter esse perfil todo estruturado, que, aliás, vale a pena eu falar aqui. Eu nem ia falar, mas já que a gente está conversando aqui. Quando eu vou fazer uma consultoria, eu formo o profissional de RH. Eu tenho um curso de formação de analista de recursos humanos, que hoje eu estou abrindo ele para o mercado. Você pegou tudo isso que a gente falou de um livro que você leu? Não, né? Não. Você tem quantas horas de trabalho, quanto campo de observação? Olha, lá nas minhas propostas, né, a gente lê, né, vocês leem lá, Eric tem 35 anos de experiência em empresa. Gente, mas eu tenho mais de 40, porque hoje eu tenho 52 anos, né? Então, eu comecei a trabalhar com 9, então tem mais de 40 anos de experiência. Esse curso não tem nenhuma linha escrita dessa formação que seja de um livro, por exemplo, né? É toda a minha experiência. Ali tem 40 anos de experiência consolidado num curso com 15 módulos, onde a pessoa sai dali com a minha certificação de analista de recursos humanos. E não é mais um curso, né? Ele tem um nível Sim, de MBA. Ele tem um nível de MBA, tanto que ele se tornará um MBA. Esse curso deveria ser consumido por quem está estudando inicialmente RH, Sim. por quem já está trabalhando, pelos líderes. Esse curso ele é um curso direcionado para pessoas que fizeram o tecnólogo em RH, quem fez administração, para pessoas que querem migrar para a área, para pessoas que já estão trabalhando na área, para pessoas que têm a intenção de entender como a área de recursos humanos funciona. Para você ter ideia, nas nossas consultorias participam do curso todos os profissionais da área de recursos humanos, além do dono, da diretora executiva, que na maioria das vezes é uma das donas da empresa. E é importante que o empresário tenha conhecimento, por quê? Para que você possa cobrar e entender realmente qual é a função de uma área de RH. Porque a gente está falando desde o início do poder dentro da estratégia da empresa. Dentro, né? da estratégia. Se tem dentro da sua estratégia uma parte que não está funcionando, os resultados sempre vão ser menores. Sempre serão menores. E até para o empresário entender se aquilo que ele está pagando, investindo naquele colaborador, ele está tendo retorno. Porque você hoje, né, investir um salário num profissional para você resumi-lo apenas em contratar pessoas, você não precisa fazer isso. A inteligência artificial já te ajuda absurdamente nesse processo. Você tocou num ponto muito importante. A inteligência artificial hoje tem tudo, né? Desde soluções profissionais de alto nível até brincadeiras que viram moda nas redes sociais. Sim. Quanto que os profissionais de RH deveriam se preocupar com a entrada da inteligência artificial, com a força com que está entrando? 100%. Por exemplo, hoje, para você ter ideia, né, de uma das coisas que a gente já implantou hoje, e a gente já vive isso dentro das empresas. Então, quando nós damos um treinamento, por exemplo, de feedback, e o RH ele tem que ser o multiplicador desse treinamento de feedback para a liderança, o que o RH já fez? No próprio WhatsApp já tem uma automação. Então, a liderança entra em contato com o RH, estou com dúvida em como aplicar o feedback. Ali já tem ali a automação pronta, ele já recebe no celular dele o passo a passo de como ele tem que conduzir esse feedback. Então, por exemplo, eu já não preciso mais de um profissional do lado dele para explicar como funciona um feedback. Mas precisa, sim, de um conhecimento avançado para programar aquela inteligência artificial e para até solucionar alguma divergência, né? Exatamente isso. E hoje, eu acho que todos os profissionais da área de recursos humanos precisam parar um minutinho e olhar para a tua rotina e se perguntar, eu serei substituído nisso? Eu serei substituído nisso? Enquanto você for substituído nessas funções, você precisa buscar qual é o seu diferencial
para que você vale a pena realmente você olhar e falar, não, eu trabalho nessa empresa porque eu sou fundamental nessa área. Se eu não estiver lá, realmente, essa demanda não vai acontecer. Esse conteúdo vai normalmente para líderes e para pessoas que estão em evolução constante na área profissional deles. Sim. Aqueles que são mais novos, que estão com a ideia de, não, eu gostaria muito de RH porque eu sou muito ruim com números e eu gosto muito de pessoas. Sim. Como que eles têm que se preparar para o mundo real? Primeiro que é uma ilusão achar que você vai trabalhar na área de recursos humanos e você não vai tratar com números. Tanto que dentro da área de RH tem o People Analytics, que é trabalhar com todos os indicadores da área de RH. Quem levanta esses indicadores, na maioria das vezes, é a área de departamento pessoal. Mas quem faz a análise nos números e define a estratégia do negócio é a área de recursos humanos. Então, por isso que é uma área voltada para a administração, quem tem a formação na área de administração, porque é uma área que também envolve exatas. Não é só comportamento humano, como se é vendido na internet, de forma alguma. Ela é totalmente estratégica. Eu falo que a área de RH é muito mais exatas do que humanas. Muito mais. Como um líder tem que identificar as características comportamentais das pessoas que vão entrar no RH e como o RH trabalha para identificar as características comportamentais dos novos funcionários? Olha só, bom, existe um perfil comportamental na área de recursos humanos que ele atinge muito as expectativas, que é o perfil dominante influente, executor, comunicador. É um perfil que ele tem muita velocidade naquilo que ele vai fazer. É um perfil que ele consegue muito bem lidar com a pressão, é bem resiliente, não tem dificuldade de demitir, não tem dificuldade de advertir pessoas, não tem dificuldade de contratar, não tem dificuldade de desaprender e reaprender. Já é por si só um perfil comportamental, que é um modelo mental focado em resultado. Então, quando você traz esse profissional para a sua área de recursos humanos, isso você vai avançar muito. Agora, quando a sua segunda pergunta, que é em relação ao RH a tratar dos perfis de outros cargos, depende. Cada cargo tem um perfil comportamental. Então, eu preciso entender muito bem a descrição do cargo para eu buscar esse perfil comportamental ideal para o cargo. A gente falou da responsabilidade do RH nesse episódio. Como você encerraria com uma mensagem para o líder que está procurando alguém para botar lá no seu RH? O que ele tem que ver? O que ele tem que pensar? E, para quem está formado no RH procurando emprego, o que ele tem que fazer para não perder para a IA? Olha só, eu diria para você que é empresário, gestor, que está buscando um profissional na área de recursos humanos, antes de mais nada, faça uma pesquisa. O que é que a área de recursos humanos tem que entregar para você? A partir daí, você vai olhar o que realmente a sua empresa precisa que seja aplicado e vá buscar um profissional que realmente tenha o perfil comportamental mais próximo de um executor comunicador, que é uma pessoa que tem o foco no resultado e, claro, se a sua empresa nesse momento está buscando isso. Porque tem outras empresas que não estão buscando resultado, por incrível que pareça, tá? Mas se a sua empresa nesse momento é a empresa que quer crescer, que quer buscar resultado, você precisa ter um RH com maior posicionamento. A formação na área é fundamental. E se você tiver mesmo assim dúvidas, eu quero que você entre em contato comigo aqui, que eu mesma quero te atender para te passar quais são os critérios que você precisa levar em consideração na hora de fazer essa contratação. E a segunda pergunta que você me faz? Para as pessoas que estão se formando ou procurando um espaço laboral no RH. Quem está se formando, querendo entrar na área de recursos humanos, primeiro entender que o RH não é o RH de abraçar árvore. O que é o RH de abraçar árvore? O RH de abraçar árvore só está pensando em fazer o aniversariante do mês, o balão, o bolo, a festa. Isso aí faz parte, tá? Mas é entender que trabalhar na área de recursos humanos é estudar para sempre. Trabalhar na área de recursos humanos é dominar números. Trabalhar na área de recursos humanos é saber muito sobre perfil comportamental, é ter habilidades para lidar com conflitos, é ter habilidades para trabalhar com comunicação não violenta, é ter habilidade realmente de treinar pessoas. Se você quer ir para a área de RH, é uma área fantástica. O que mais estamos precisando é de profissionais estratégicos na área de recursos humanos. Agora o mercado está saturado da menina do RH.
E as pessoas precisam estudar e para isso você tem uma solução. Eu tenho uma solução. Eu tenho o meu curso de formação de analista de recursos humanos, que é a minha metodologia, onde está ali toda a metodologia e todos os meus anos de experiência. Você não vai encontrar absolutamente nenhuma demanda dentro desse curso que foi extraído de um livro. Não, isso é meu, conhecimento meu, tácito, de vivência, do que eu vivo todo santo dia dentro das empresas que nós passamos. Érica, mais uma vez, obrigado pela aula, porque Obrigada. é isso que a gente tem aqui. E, bom, gente, vocês têm que aproveitar, né? O curso está disponível, Sim. a doutora Érica está disponível, mesmo que o pessoal pense, mas olha a estrutura que ela tem, com certeza que eu nunca vou falar com ela, né? Não, você consegue falar comigo sim, é só você comentar aqui no podcast, você tem todos os meus contatos nas redes sociais, tem os contatos nossos da empresa, eu atendo todo mundo. E até a próxima, onde a gente vai continuar trazendo dicas, conselhos e muito conteúdo. É verdade, te espero no próximo podcast. Tchau, tchau!